Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Incast. Eu sou a Malu Sedoski. Eu, Iris Coelho. E hoje nós estamos aqui com a professora Ana Lúcia. Seja muito bem-vinda, professora. A professora Ana Lúcia é quem propôs e aprovou a lei que instituiu a Procuradoria da Mulher na cidade de Maringá. Então hoje ela vem aqui explicar pra gente tudo o que acontece ali dentro desse ecossistema. Não é isso, professora? Seja muito bem-vinda. Muito grata, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite, né? É sempre muito bom a gente falar sobre as questões da mulher e especialmente sobre a proteção, né, que o poder público, que a nossa Câmara de Vereadores cria o tempo inteiro para que as mulheres sejam retiradas dos ciclos de violência em que elas estão. Infelizmente, a violência ela é uma pandemia hoje. A pandemia do Covid passou, mas da violência contra a mulher não, né? E a gente contribui lá, né? Eu como vereadora, quando cheguei na Câmara, no primeiro mandato, a primeira lei que eu fiz foi a que criava a Procuradoria da Mulher. Logo no dia 7 de janeiro eu já botei, já entrou em ação no sistema, né? E de forma inclusive simbólica. Né? Por quê? Porque nós estávamos saindo de uma legislatura passada que terminou em 2020, que não tinha nenhuma mulher na Câmara de Vereadores. Né? Então nós temos que criar todo um conjunto para que as mulheres da nossa sociedade estejam protegidas, seja contra a violência doméstica, que a maior parte das violências que a mulher sofre acontece dentro das suas casas. Os maiores agressores são aqueles que deveriam proteger as mulheres, que deveriam amá-las. No entanto, são aqueles que as estão agredindo e, o que é pior, matando. Né? Nós temos taxas de feminicídio crescendo anualmente. Né? Todos os anos as taxas de feminicídio aumentam, que é o assassinato de mulheres, né? Que agora está tipificado, né, como feminicídio. E infelizmente a gente assiste a toda hora agressões as mais variadas, violências de toda ordem e também a morte. Números das alarmantes, não é, professora? Isso, números alarmantes, muitos. E por isso, né, então eu criei a Procuradoria da Mulher, né, nós aprovamos na Câmara de Vereadores, e aí a Procuradoria da Mulher vem atuando desde então, né, desde abril, maio de 21, atuando, né, como mais um espaço para proteger as mulheres no município de Maringá. E a Procuradoria da Mulher, inclusive da Câmara, compõe uma rede, né, que é chamada Rede Mulher. Né, o prefeito, inclusive, instituiu a Rede Mulher com vários órgãos da sociedade, né, com várias instituições da sociedade, vários órgãos públicos, que compõe, então, esse abraço, essa rede de proteção que protege, mesmo, né? Para proteger as mulheres e principalmente para conscientizá-las, levar informação para que elas possam sair, sabe, desse ciclo. Porque esse ciclo vicioso, essa condição que elas terrível. estão, né? Muitas mulheres, inclusive, sofrem violências e sequer sabem que aquilo é crime. Nós estávamos falando, né, um pouquinho antes de iniciar, dos tipos de violência, né? Tem aquelas mais comuns que, né, que é falado aí, agressão física, né, até mesmo a sexual, que é bem grave, né? Mas a senhora estava explicando todos os outros tipos de violência que a mulher sofre, que acho importantíssimo deixarmos, né, esclarecido aqui, porque muitas passam por isso, não percebem que estão passando e muitas vezes é até crime, não é? Sim, sim. O grande problema é que muitas das violências estão naturalizadas dentro da sociedade, absolutamente machista, porque nós temos uma sociedade de estrutura machista. Né? Se a gente ver hoje que muitos homens que assassinam as suas companheiras, as suas esposas, alegam que ela não quis mais ficar com ele. Ou seja, como se desse o direito para ele fazer o que fez, né? Exato. Essa tem sido a motivação de muitos assassinatos de mulheres, de muitos feminicídios.
Mas o feminicídio em geral, ele não acontece do nada. Ai, não, hoje a relação é maravilhosa, há respeito entre ambos, e amanhã o homem amanhece com vontade de assassinar Tem uma a sua esposa. característica, tem um padrão. Tem. Em geral, o feminicídio é o ápice de um histórico de violência que a mulher sofre. Então, são, por exemplo, violência psicológica. É crime, está criminalizada pela Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha veio para tirar, sabe, a naturalização desses fenômenos. Não é natural, né? Não é porque a sociedade é machista, a gente vem assistindo isso, que isso é normal e nós vamos aceitar. Não, agora é crime. Então, violência psicológica é crime. Né? Quando a mulher ela é diminuída na sua capacidade, você não dá conta de sobreviver sozinha, você não tem capacidade, cala a boca, né? Você não tem opinião nenhuma a dar sobre isso. Ou seja, todo tipo de violência psicológica que faz a mulher sofrer, né? Se sentir diminuída, isso é crime. Violência sexual, evidente, é crime. Violência física, né, que inclusive são mais fáceis de serem detectadas porque guarda né, marcas no corpo da mulher. Mas mesmo a violência psicológica, que né, também é crime, ela tem que ser denunciada. Violência patrimonial, né, muitas mulheres são obrigadas a entregar o valor das diárias que elas fazem para o marido, que é o chefe da família. E depois ela não consegue comprar o que ela quer. Não tem direito a nada precisa daquilo, precisa da aprovação dele. Que muitas vezes não tem, né? Não, muitas vezes ela não tem. Ela dá o dinheiro que ela ganhou com o trabalho dela, depois não tem de volta. Também ter destruídas as coisas pessoais dela, de repente, né, numa forma de agredir a mulher, ele pega as fotos da família dela e queima, né? Pega pertences dela, né? Que ela... são objetos dela, roupas dela. Da própria casa. Sim, e destrói, né? Isso é violência patrimonial. Ou seja, então nós temos a lei, né? Então a gente tem feito, inclusive pela Procuradoria da Mulher, eu tenho ido fazer rodas de conversa nas comunidades, né? Junto a associações de bairro, junto aos colégios estaduais. É importante. O trabalho que eu mais gosto de fazer é sentar com alunos e ouvir meninos e meninas. Delas mesmas, todo esse contexto aí vivido na vida real mesmo. Sim, nós vamos para informar, dizer, gente, tem lei que garante a proteção das mulheres. As mulheres têm que denunciar. Né? Então, isso é crime, essa violência é crime, não é apenas... E além do que nós temos que considerar o seguinte, a gente tem o assédio, né? O assédio moral e o assédio sexual também são crimes. E, por exemplo, a importunação sexual hoje está tipificada como crime. O que é a importunação? Você está no ônibus, de repente, sabe, aquele homem que vem se encostando em você... Você sente que não é apenas porque o ônibus está lotado. Só porque esbarrou, uma coisa assim. A pessoa encosta mal intencionado mesmo. Isso é importunação sexual, deve ser denunciado. Quem vê isso acontecer tem que filmar, sabe? Tem que ajudar a mulher que está sofrendo isso. Ou alguém passa a mão em você, né, na rua. Né? A gente viu recentemente notícias de homens passando, um homem passando no carro e passando a mão, passando de carro e passando a mão na moça. Quer dizer, isso é crime hoje. Né? Então, assim, as violências mais presentes na vida das mulheres hoje estão criminalizadas e precisam ser denunciadas. Então, a mulher tem que ir à delegacia da mulher, porque também compõe a rede de proteção, né, aqui em Maringá, a delegacia. Nós temos a DEAN, que é a delegacia especializada para acolhimento de denúncias, né, de violências. Essas violências cometidas contra as mulheres. Contra as mulheres. Então é uma delegacia específica para atender e dar encaminhamento. Né? Ela vai receber as denúncias, registrar os boletins e vai encaminhar.
É super importante, né, que isso se dê. Porque existe também o constrangimento, né, da mulher quando vai registrar um boletim de ocorrência na delegacia convencional. Exato. Né? Ela Porque se sente bem envergonhada e por estar até passando mesmo, por e isso, até né? mesmo quantos relatos, né, não generalizando, não é isso, mas quantos relatos de mulheres que recuaram e resolveram não registrar o boletim porque foram questionadas, né? Ali mesmo, no momento, dentro da delegacia, que é onde elas deveriam se sentir seguras. Então, como é importante ter um órgão, né, especializado para receber dessa forma, é um ambiente seguro para a mulher. Sim. Não, e a delegacia é importantíssima, né? É importante a mulher ir denunciar, né? Ela vai ser ouvida por uma delegada, ela vai ser ouvida por uma escrivã, porque de fato ela fica envergonhada sim, sabe? De relatar o que aconteceu com ela, porque principalmente quando são crimes sexuais. Sim. Né? Ela não consegue expressar, né? Então é muito importante, nós temos, importante que as mulheres procurem a delegacia, não deixem passar. Mas também além da delegacia, a prefeitura tem o centro de referência de atendimento específico à mulher, que é o CRAM, né? Tem a própria Secretaria da Mulher. Aqui em Maringá nós temos a Casa Abrigo, né, municipal, que é espetacular, que é quando a mulher está em iminente risco de ser morta. Casos bem graves. Casos graves. Né? O juiz determina o acolhimento dela na Casa Abrigo e ela pode levar filhos menores, tem inclusive canil lá para levar pequenos animais. Então é uma rede bem legal, né, que dá atendimento só do poder público. Que tem condições realmente de fazer esse atendimento, né, professora? Exato. E fora o poder público municipal, né, e a Câmara, a gente tem ainda, por exemplo, a Universidade Estadual de Maringá tem o NUMAP, que é o Núcleo Maria da Penha. O Núcleo Maria da Penha presta serviço de atendimento psicológico e jurídico. Né? Muitas mulheres precisam do atendimento jurídico, inclusive para fazer encaminhamentos de separação, ou de, enfim, busca, né, de assegurar a sua proteção. Né? Porque ela não é bem esclarecida, vamos dizer assim. Às vezes ela não toma esse passo porque ela fala, eu não sei se eu estou certo ou não, mas ali ela vai ter um grupo de apoio, né? Sim, não, é fundamental ir em busca desse grupo. E aqui em Maringá nós temos, a OAB também tem a Comissão de Violência de Gênero atua dessa forma também atende, né, por telefone, também atende 24 horas, mas o que realmente dá atendimento 24 horas com a segurança máxima é a chamada Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha está dentro da Guarda Municipal e ela atende 24 horas no 156. Qualquer pessoa que de repente ouvir um vizinho gritando, pedindo socorro, uma vizinha, viu a situação que está acontecendo, liga para o 156 e diz, está rolando violência contra a mulher no endereço tal. Ou a própria mulher, se ela tiver condições de ligar um 156 e pedir socorro, se ela tiver essa chance, liga um 156, pede socorro, sabe? Um casal de guardas municipais rapidamente vai chegar ao endereço. Inclusive porque a maior parte das violências acontecem à noite. Né? Em geral, violência doméstica, o maior horário de ocorrência é durante a noite, é um momento que o trânsito está mais tranquilo, então realmente a viatura ela consegue chegar rápido. Chega muito rápido em qualquer lugar da cidade. Então é importante a mulher recorrer a essa rede, não ficar isolada, não ficar sofrendo, não ficar achando que ela está sozinha, que vai passar, que ele vai mudar, né? De repente também o agressor se toca em algum momento, pede desculpas, mas muito dificilmente ele não volta a agredir. Né? Em geral, às vezes tem lá... E é meio um padrão, né? É meio um perfil, né? Ele comete a agressão, a violência... Na teoria, bate o arrependimento, né? Aquela manipulação emocional, psicológica, ela que está ali toda enredada, né? Não consegue escapar disso, e ela acredita, ela quer acreditar, ainda acredita, mas a dependência financeira, emocional e aí esse conjunto, né? Esse que não contexto deixa bem ela sair, né? Não, são estatísticos, né? Não existe dados que inspirem muito acreditar que existe essa mudança no agressor. Não, sem interferência, tende a piorar, não é? Sem interferência externa, muito dificilmente acontece. Né? A mulher vai continuar sofrendo aquele ciclo que é comum na vida dela, faz parte daquela relação.
né, com idas e vindas, mais uma hora volta e ela começa a ser agredida novamente. Acaba Então, acontecendo de novo. a melhor coisa é ir buscar ajuda externa. Inclusive porque os homens não estão acostumados com isso, né, que eles ameaçam, né, e tal, e aí muitos homens, e isso nós temos visto, muitos homens, quando são denunciados de verdade, eles recuam. Né? Desistem. Muitos recuam, porque eles não imaginavam que ela poderia ir em busca de ajuda. Né? Então, a melhor coisa que uma mulher tem a fazer, que os familiares têm a fazer, é denunciar. Né? Tirar ela dessa situação mesmo. Exato. Puxando esse gancho do tirar ela, nós falamos sobre a rede de apoio, que tem um local que pode levar até os pets, os filhos menores. E aí eu gostaria que a professora deixasse assim mais claro por quê? Porque ali é sigiloso. Então, para que essas mulheres, elas saibam que tudo ali é sigiloso. Porque o juiz, partiu do juiz, né? O juiz que falou, olha, vai agora para essa casa-abrigo, para falar que realmente, né, ali ela está enredada, ela está segura mesmo, né? Está segura mesmo. Quando a mulher é encaminhada para a casa-abrigo, é porque ela está evidenciado o risco de que se ela ficar, ela pode ser morta. Então, é um lugar que ninguém sabe o endereço, né? É uma casa do município, é propriedade, inclusive, do município, é num lugar muito protegido, não é divulgado, não tem placa na frente, não tem nada. Ninguém não sabe tem como o agressor descobrir onde ela, né? Não tem. Né? Tem toda uma logística, inclusive, para levá-la para esse local, né? Para que ninguém saiba onde ela está. Ela realmente fica na casa-abrigo até que as condições para ela ou voltar para a própria casa, ou ir para uma outra cidade, enfim, aí é a nossa justiça, né? O judiciário quem vai, junto com a prefeitura que faz, decisão junto com a Secretaria da Mulher, né? Então vai se ver qual é a melhor forma de retirar a mulher daquele espaço. Mas ela fica na casa-abrigo o tempo necessário. O tempo que ela precisar, o tempo que o juiz determinar para aquele caso. Isso, para que ela seja redirecionada para sair do perigo de morte. Então, ou seja, é uma rede assim, bastante boa aqui em Maringá. Né? Nós temos, mas o que a gente tem feito, inclusive, pela Procuradoria da Mulher, é ir informar as mulheres, conversar, levar, né, os telefones, as informações sobre, né, para que elas tenham acesso mesmo, né? Sobre a rede, para que ela possa procurar. Né? Tem na universidade, tem na OAB, tem na Câmara, tem na Prefeitura, a própria delegacia, a Guarda Municipal, ou seja, tem todo um aparato que está aqui para diminuir, né, o número de violências, as mais variadas contra a mulher. E a gente tem visto, você falou das estatísticas, né? A gente tem visto que as estatísticas estão subindo vertiginosamente. Todo ano, aumento. A cada 5 minutos, uma mulher sofre agressão grave, né, no estado do Paraná. Só para falar do Paraná. Maringá não é diferente. Mas, né, a questão é que esses números também estão muito grandes nas estatísticas, porque as mulheres agora estão denunciando. Começaram a denunciar. Né? Então nós sabemos que não tinha violência antes e agora tem. Não. Antes sempre as mulheres teve, sofriam violência, tinham vergonha. Muitas ainda têm. Lá na Procuradoria mesmo, por vezes eu recebo mulheres assim que... O que eu faço? Né? Eu estou ali para informá-la, vamos ver qual é a situação daquela mulher e qual é a melhor encaminhamento que a gente pode dar para ela. Muitas, e a maioria, é ir para a delegacia. Então, muitas não têm coragem, né? Não querem ir, é o último lugar onde elas gostariam de ir. E aí a gente está ali para dar ela toda a sustentação. Às vezes ela precisa ir para um processo de terapia, para, né, ganhar força, confiança, coragem, né, para ir para a delegacia. Para dar esse passo. Muitas vezes eu própria acompanho, né, a gente acompanha, ou eu, ou a procuradora adjunta, né, lá da Procuradoria, a gente acompanha a pessoa e fica junto dela. Para dando esse amparo mesmo. Para ver todo o processo, para ir acompanhando, para ir cobrando, para fazer com que, né, ela finalmente saia, né, daquela situação de violência em que ela esteja. Mas muitas delas é por vergonha mesmo, ela não tem coragem de contar. Vergonha de estar naquela situação. Ela se envergonha. A única pessoa que tem que sentir vergonha disso é o agressor. Exato. Mas o agressor está tranquilo por aí, desfilando,
Enquanto a porque mulher não é exposto, não é? enquanto a mulher é que está sofrendo e muitas vezes sozinha. Por isso a importância da denúncia. Sim, é importantíssimo. É o que vai tirar ela desse contexto. Exatamente. É a única possibilidade. Né? Não adianta. Se ela não reagir, aquela situação vai perdurar e o que é pior, vai piorando. Né? Vai se agravando. O tipo da agressão também vai piorando. Né? Pode ser que ela comece com violência moral, violência psicológica, até chegar à violência física, entendeu? Então, resultado, né? Vai crescendo, né? A coragem do sujeito vai aumentando. Né? Porque ele vai fazendo repetidas vezes, é recorrente. Nada, ele não tem que se explicar, né? Ele não é responsabilizado por aquilo. Pois é. E na verdade, culturalmente, os homens estão acostumados com a impunidade, né? Em relação à violência. Pensar que a gente, né, na verdade, o próprio Código Civil nosso, a própria lei dava poder, né, poder excessivo ao homem sobre a mulher. Mas não é mais o caso. Né? Mudou, ninguém é dono mais, a mulher não tem que pedir permissão. Não é propriedade de homem nenhum. A mulher não tem que pedir permissão para votar, para ter propriedade, para trabalhar. Entendeu? Hoje todos somos iguais, homens e mulheres, em direitos e obrigações, e acabou. É isso. Né? Então mudou, né? Mudou, e agora a cultura demora mais para acompanhar a lei. Né? Mas já é um grande avanço, não é, professora? Sim. Né? Já ter, principalmente aqui na nossa cidade, né, essa rede que ela é tão completa, não é? Não, sem dúvida. A gente vai mudando a cultura com essas novas práticas mesmo. Especialmente com as mulheres mais jovens. Informando, não é? Tanto as mulheres quanto os meninos, né? As meninas e os meninos, né? Que também já vão crescendo. Com essa cultura, né? Porque provavelmente esse é um padrão repetido dentro das famílias, né? E os meninos mais novos recebendo a informação... Né? Se não for pelo processo natural de querer ser um homem diferente, pelo menos vai ter o conhecimento da lei, que isso não vai passar mais, não passava antigamente. E é tão forte a cultura machista que, invariavelmente, eu já discuti sobre a Lei Maria da Penha, sobre, né, o processo de violência, nos diversos espaços, com os mais diferentes homens e mulheres. Olha, desde espaços como o legislativo, por exemplo, passando pelas associações, indo para as escolas, difícil você não ouvir uma piadinha daquelas do tipo assim, mas e a Lei Mário da Penha? Entendeu? Sempre tem, né? E o homem que sofre violência tem lei para proteger? Né? Então, quer dizer, e assim, forma de piadinha, né? Que é tentando ridicularizar o processo. Sim. Então, me espanta que inclusive é moçada, né? Claro que os jovens estão aí reproduzindo a cultura. Então a gente precisa cortar isso, precisa alterar, né? Deixar claro que não. Homens e mulheres são protegidos contra a violência pela nossa legislação, todavia tem uma situação muito peculiar, que é uma violência que a mulher sofre por ser mulher. Por ser mulher. Por exemplo, além da violência da Maria da Penha, nós temos a violência política. Né? A violência política ela é sofrida pelas mulheres que estão no exercício de cargos públicos. E aí hoje ela é crime, e é um crime federal. Eu mesma tenho 3 denúncias de violência política na Polícia Federal. Né? Um boletim a gente já resolveu com direito de resposta, que uma empresa de comunicação me deu, e tem outros 2 casos acontecendo, foi instaurada a investigação, encaminhado ao judiciário, e eu estou lá, né, buscando me proteger contra a violência política, que é violência à gestora lá no executivo, ou às vereadoras, deputadas no legislativo, pelo fato de ser mulher. Né? Olha só. Não, são violências que os homens não sofrem, determinadas ofensas, determinados questionamentos, é porque somos mulheres, estamos ali no espaço que a maioria dos homens não reconhece como espaço que a mulher pode estar. Tem direito. Que conquistou, né? Que nós conquistamos. Tem isso, tanto né? direito quanto. É verdade. Exatamente. E vamos lembrar que lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. É isso. É isso. Que bom, professora. Olha, muito obrigada. A gente está muito feliz em poder receber a senhora aqui falando de um tema que é tão relevante e eu acho que é urgente, né?
Eu acho que seria essa a palavra também. E antes da gente encerrar, deixar de novo, né, quais são os meios aí que as denúncias podem acontecer. Então, pelo telefone 156. Principalmente 156. Né? 156 é o telefone que 24 horas tira a mulher, às vezes, de uma situação de muito risco risco de vida mesmo, né? E não só a mulher, porque na maioria das vezes ela não vai ter essa oportunidade, mas os vizinhos, alguém que está passando próximo, né, e vê uma situação dessa, pode ligar e pode fazer a denúncia, né? É importante passar o endereço para que a patrulha consiga chegar lá. Isso. O endereço é ali onde funciona a Secretaria de Segurança, né? Ali na Avenida Carneiro Leão. Mais importante, eu tenho todo esse acesso na minha rede, né? @proanalúcia. Podem já seguir a professora Ana Lúcia no Instagram. A Procuradoria também, né? A Procuradoria também, com a rede, a qualquer momento que ligar na Câmara, né? Já pede para falar na Procuradoria, nós temos atendimento durante todo o período durante o dia, né? Infelizmente, quem atende 24 horas é a patrulha, né? Então, 24 horas, quem precisar fazer uma denúncia. A própria delegacia também atende só no horário comercial. Né? Até às 18 horas, assim como toda a rede. Né? Quem de fato está lá para segurar tudo que precisar em matéria de socorro à mulher é a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil. Então liga no 156 e pede direcionamento para a patrulha da... Isso. Liga direto, o 56 já é o número da patrulha. Já é o número. O importante é que deixe principalmente o telefone onde você está, caso você que seja a parte violentada, né, vamos dizer assim, ou se é um vizinho, alguém passou, o importante é ter o endereço de onde está acontecendo aonde a patrulha precisa chegar, né? Isso e muitas vezes, inclusive, por exemplo, tem o sinal, o X vermelho, o X vermelho com batom, qualquer caixa de supermercado, farmácia, onde a mulher for, às vezes, inclusive o agressor está do lado, se ela conseguir fazer o X vermelho na mão e só mostrar para o caixa, mostrar para o atendente, já é um todo código. Mundo já sabe que aquela mulher precisa imediatamente ser socorrida e, né, inclusive o comércio em Maringá hoje está articulado para fazer esse socorro também. Principalmente as farmácias, né, que é um lugar onde ela todo mundo frequenta muito, né, sem o marido deixa aí, entendeu? O agressor deixa aí, né? Ai, meu Deus. Então, gente, tem que procurar. Outro dia nós recebemos uma informação que eu achei bem legal. Uma mulher ligou na delegacia normal da Polícia Civil e falou: eu queria uma pizza. Você pode mandar uma pizza para mim? E reafirmou. Na hora, o atendente imaginou, percebeu. Falou pra, a senhora está em perigo? Ela, sim. Onde é o endereço? Ela falou. Que bom. Né? E então assim, todo mundo está bem sensibilizado, bem informado para fazer esse socorro com o menor sinal da mulher. Só não pode ficar sem pedir socorro. Precisa pedir. Importante, né? Importante que peça, sim. Muito obrigada, professora. Foi uma honra mesmo de receber a senhora aqui. A gente quer agradecer, né, a audiência de vocês. Então, sigam lá o @ da professora. Qual que é mesmo? @proanalúcia. Proanalúcia, o da Procuradoria. Procuradoria da Mulher Maringá. Isso. Quem não segue ainda o Instagram do podcast Papo Encast e também se inscrever no canal. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo. E até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau. Obrigada.